né? E vamos começar já o nosso 37º curso de verão, a realidade brasileira e o mercado de trabalho. E quem vai estar conosco é o professor Fausto Augusto Júnior, né? Ele é doutor em educação pela USP aqui de São Paulo. Ele atua na área de educação e sindicalismo, nas relações de trabalho, desenvolvimento industrial e regional, gestão de pessoas e conhecimento. Ele foi coordenador de educação do DIESE, que é o departamento, né, dos vários sindicatos, de estatística e de acompanhamento do trabalho. E é responsável pela escola do DIESE sobre ciências do trabalho. É o diretor técnico atualmente do DIESE. Então, muito bem-vindo, Fausto. E agora você é que toca a banda e o espetáculo, tá? Muito obrigado. Não, tá bom, tá bom. Para mim não, é mais para eles. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu não vou usar a mesa, tá? Porque realmente, para quem é professor, é muito difícil a gente ficar na mesa falando. Primeiro, eu quero agradecer ao padre, agradecer todo o multirão da organização do curso de verão, para poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Quando me convidaram, me perguntaram, me passaram o tema, né, e eu olhei para o tema e é tanto quanto assustador, porque falar sobre transformações no mundo do trabalho, perspectivas, é mais ou menos assim como Deus e sua obra, né? Você pode ficar aqui falando 4, 5 horas e a gente tentar fazer aí em 40, 45, 50 minutos no máximo. Bem, o padre me apresentou, eu sou Fausto, eu sou atual diretor técnico do DIESE. Bem, o nosso trabalho é sobre o mundo do trabalho, o trabalho do DIESE é pesquisar, formar, e assessorar o movimento sindical nas discussões sobre a questão do trabalho, nas diferentes discussões que estamos, e a gente está o tempo todo acompanhando esse debate. Bem, primeiro, estar aqui, nesse teatro aqui, para nós já é um privilégio, né? Um privilégio não de só estar num teatro bom, com boa acústica, mas é um dos espaços históricos da resistência, em especial num dia que está a 4 dias da última tentativa de golpe no nosso país. Então, acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar, né? Será lembrado segunda-feira, mas aqui é a oportunidade para a gente falar disso, bastante importante. Quando me falaram para falar sobre o mundo do trabalho, e sobre transformações, e sobre mudanças, eu queria começar primeiro dando boas-vindas a vocês. Boas-vindas ao Tuca, boas-vindas ao curso, mas também boas-vindas ao século XXI. E por que boas-vindas ao século XXI? Porque se a gente pegar um pouco do que o Hobsbawm nos fala, lá na Era dos Extremos, né, e mais até, né, num pequeno artigo que ele deu numa palestra lá nos anos 90, no IEA, aqui no Brasil, existem alguns momentos que marcam a mudança do tempo. E ele impõe para a gente uma série de possibilidades, mas também uma série de dificuldades. De alguma forma, eu vou pedir só para passar a primeira, só para relembrar algumas coisas que estão acontecendo. É o rapaz aqui da frente. É só dar um... Isso. Muito obrigado. Primeiro, porque a gente vem, como foi falado e foi lembrado, e a gente vai falar muito disso ainda, e muito provavelmente os mais jovens vão falar disso daqui 50 anos, como algo muito diferente do que nós estamos falando hoje, foi certamente a pandemia. A pandemia, ela marca uma mudança de época. E a gente vai, ainda com muita dificuldade, tentar tatear o que é essa mudança de época. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque muito daquilo que a gente está vendo e que agora a gente está naturalizando, se a gente parar para pensar, há 3 anos existia, mas era muito pouco utilizado. Por exemplo, provavelmente uma boa parte dos cursistas desse ano estão do lado de lá daquela câmera. Isso é uma enorme novidade. E isso
há 4 anos atrás, era quase impensado. Eu sou da geração que assistia desenho animado, e aí tinha os Jetsons, lembra dos Jetsons, né? O Jetson é o símbolo do futuro, não é isso? Aquela coisa assim. E uma das coisas que era impressionante era você usar um telefone que você via a pessoa do outro lado. Ora, pois, agora é absolutamente normal. A gente faz reunião, a gente se encontra, a gente vê parente, e assim sucessivamente. Agora, a maior dificuldade de você usar teleconferências e as telechamadas e etc., não estava na tecnologia. A tecnologia existia há pelo menos 10 anos. Estava nas pessoas começarem a compreender aquela tecnologia, se apropriarem dela e ela ser difundida. Isso é muito importante, porque nós tivemos que nos apropriar, e aí, em toda a gama de dificuldades, de tecnologias, em meio à pandemia. Alguns mais, outros menos, alguns com mais acesso, outros com menos acesso. A pandemia, do ponto de vista do mundo do trabalho, ela acelerou uma série de mudanças que, muito provavelmente, sem um fato social total, na visão do Durkheim, a gente provavelmente levaria 10, 20 anos para implementar. Só que agora, né, nesse pós-pandemia, que nós vamos assistir, de fato, como essas tecnologias vão enfrentar as nossas vidas. Para nós, falar também de século XXI é olhar de novo para as guerras. E para um reposicionamento global que também parece mais do mesmo, porque muitas vezes a gente olha para a guerra da Ucrânia e fala da Rússia como se a gente estivesse falando da União Soviética, ou seja, um ícone do século XX, mas que não tem relação quase alguma com o século XX. Porque a disputa que está na Ucrânia hoje é uma outra disputa. É uma disputa muito mais marcada por um Oriente versus Ocidente do que por um capitalismo versus comunismo, como a gente assistiu na Guerra Fria do século XX. Olhar para a Guerra do Oriente Médio, que também parece ser a mesma coisa, afinal de contas, essa é uma região que há pelo menos 5.000 anos está em disputa, parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Nós estamos falando de uma redisputa de uma região central, estratégica, e que simboliza muita coisa. Agora teve uma explosão no Irã, e essas consequências a gente ainda vai assistir. Quando a gente está falando dessa relação Oriente-Ocidente, a gente nos acostumou a olhar o mapa mundi, tendo a Europa no centro, né? Meridiano de Greenwich ali, marco zero, não é isso? Se você pegar o mesmo mapa mundi, na China, é a Europa que está no centro. E isso faz para nós uma série de questões. Quando a gente fala da tal nova rota da seda, a gente se pergunta, porque a gente estudou Rota da Seda sob o ponto de vista dos italianos que iam para a China. Nós estamos falando hoje de uma outra Rota da Seda. Nós estamos falando de um país comunista e que já é a segunda maior economia, caminhando rapidamente para ser a primeira, e que, diferente de outras disputas que aconteceram, ela avançou, inclusive, em contradições que, muitas vezes, nós, da esquerda, apontávamos e sequer reconhecemos na discussão da União Soviética. O que traz para nós enormes desafios, porque não quer dizer que eles sejam mais ou menos imperialistas que os americanos. E, do ponto de vista do trabalho, então, para quem conhecer minimamente as relações de trabalho chinesas, sabem também que ali tem um espaço grande de disputa e de discussão. O debate sobre Oriente e Ocidente, para nós, ele é tão profundo que muito do que a gente usa de tecnologia, que a gente vai falar, que para nós parece uma grande caixa preta, um espelho, né, um espelho negro, ele, na verdade, sofrerá alterações significativas nos próximos anos.
É difícil da gente debater tecnologia e computação, e nós vamos falar isso mais para frente um pouco, se a gente pensar numa coisa chamada computador quântico, que vai aumentar em cerca de 10 mil vezes a velocidade do computador médio mundial hoje. Só que, e aí sim a inteligência artificial vai ser outra coisa bastante diferente do que essa, que já é bastante coisa, mas que ele é programado sobre uma outra lógica que não a lógica do 0 e 1, 0, 1, 0, 1, que é a lógica de organização do raciocínio e da forma de pensar ocidental. O computador quântico trabalha com 0 e com 1 ao mesmo tempo agora. Bem, nós do Ocidente temos uma baita dificuldade de entender isso. E nós ainda, de uma parte assim, do Ocidente, que somos muito marcados pelo positivismo, mais dificuldades teremos. Eu diria que uma diferença importante dos chineses é que eles programam em chinês. E nós, aqui no Brasil, programamos em inglês. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu gosto de lembrar que, quando a gente está escrevendo um texto, uma frase, a gente usa quase uma linha. O chinês usa um caractere. Parece pouco, mas em economia de transmissão de dado é muito. E na lógica do computador quântico, aquele pensamento básico do yin-yang, né, que não é só dos chineses, porque os africanos também têm esse mesmo pensamento, e os povos originários da América também têm esse mesmo pensamento, é uma outra forma de construir e de ver a realidade. Então, o embate nosso entre Oriente e Ocidente, ele não é o mesmo do século XX. Eu estudei nos anos 90, por causa da reestruturação produtiva, né, aquela história do toyotismo, das mudanças, né, da reengenharia, e eu li boa parte dos livros dos anos 90, escritos por americanos, talvez alemães, alguns. Eu revisitei esses textos há 5 anos atrás, só que com uma diferença, eu fui ler os textos japoneses, para perceber que boa parte do que eu tinha estudado sobre o toyotismo, por exemplo, um marco, né, na visão da mudança do mundo do trabalho, pouco tinha a ver com, de fato, o que eu tinha lido em inglês. Por quê? Porque você não entende o sistema de produção da Toyota, que, na verdade, é a lógica de produção japonesa, sem entender como a cultura se mistura com o modo de produção, se mistura com a forma de produzir, se mistura com a forma como qual a gente organiza a produção de bens e serviços. A relação que se constrói dentro de uma fábrica japonesa é muito diferente da relação de uma fábrica americana. A gente que sai negociando aí com um monte de fábrica internacional sabe bem disso. Mas por que eu estou falando disso? Porque o Japão ele foi sempre, de alguma forma, garroteado pelos americanos na pós-Segunda Guerra. Os chineses não. Então, muito do que nós vamos entender ainda sobre a organização do mundo do trabalho, e não só, no século XXI será diferente. Será melhor, será pior, não tenho como saber. Né? Não é muito bom. Normalmente, os economistas, em especial da Focus, né, quando resolvem fazer previsões, têm normalmente o hábito de errar. Então, não dá para dizer se é melhor ou pior, mas dá para dizer que vai ser muito diferente. Um outro dado para nós do século XXI é a crise climática. Não dá para a gente não debater a questão climática. Eu sei que tem disputas, divisões, formas de olhar, mas o mínimo que a gente deve ter, espero que a gente tenha aprendido nesses 4 anos de governo do não dizível, né, foi que a Terra não é plana. Não é isso? Espero que tenha aprendido isso. Por quê? Porque quando a gente fala da Terra plana, nós estamos falando que, olha, gente, a gente pode falar o que quiser. A rede social irá falar 500 milhões de coisas que a gente pode até concordar com ela, porque parece até que é sério aquele negócio, mas não tem base real, não tem base material, não tem o mínimo de comprovação para você olhar.
Né? Por que eu estou falando disso? Porque, às vezes, inclusive, na esquerda, o debate da crise climática, para alguns, é terra plana. Só que, para quem está vendo o que significa o Havaí pegando fogo, seca na Amazônia, enchentes no Rio Grande do Sul, só para falar do nosso quadradinho aqui, dá para mais ou menos perceber que tem mudanças efetivas acontecendo e que nós, sim, temos que nos posicionar, propor, e essas mudanças irão alterar as relações de trabalho de um jeito ou de outro. Depois eu vou mostrar os números para vocês. É impressionante como os trabalhadores são extremamente atingidos pelas mudanças climáticas e mais os trabalhadores mais pobres. E a gente, muitas vezes, se não tomar cuidado, vai defender os empregos dos trabalhadores, não diria mais ricos, mas mais acima da pirâmide do trabalho. O debate da crise climática para nós vai sim mudar muita coisa e vai sim nos impor um olhar muito diferente para a qual nós nos relacionamos com o nosso planeta. Esse é um debate do século XXI. De novo, para onde ele vai, o que vai dar, não sabemos. Mas ele está aí e é inevitável a gente fazer o debate com ele. Quando eu falei para vocês um pouco de evolução tecnológica, é óbvio que a evolução tecnológica não é uma coisa que é uma novidade. Nós passamos pelo menos por 9 grandes revoluções tecnológicas na humanidade. Começando, inclusive, com uma que existe uma boa discussão se nós formamos ela ou ela que nos formou, que é o fogo. Dominar o fogo foi a primeira grande revolução tecnológica da humanidade. Porque, entre outras coisas, ela criou o que nós chamamos de humanidade. Né? Ela teve uma relação direta com a formação do que nós chamamos do tal do Homo sapiens. Por quê? Porque nós paramos de comer carne crua. E isso mudou a nossa estrutura biológica. Olha só, essa é a primeira revolução tecnológica. A segunda construiu o que nós chamamos de sociedade, que foi a agricultura. A agricultura reorganizou os povos nômades e parou eles em alguns lugares. Ao pará-los, eles passam a organizar uma relação social muito diferente dos coletores anteriores. Ou seja, a gente comumente fala de revolução tecnológica olhando para o século XIX, de novo. E muitas vezes a gente olha para a revolução tecnológica de agora como se a gente estivesse na revolução industrial do século XIX, que começa a sua revolução tecnológica, na verdade, no século XVIII, né, com conhecimentos que começam no século XVII e XVI. Esta mudança tecnológica precisa ser olhada com novos olhos, com olhos do século XX. Porque nós tendemos a olhar a revolução tecnológica esta como a gente olha ou olhou a reestruturação produtiva dos anos 90, aqui no Brasil, e que no mundo foi comum a gente chamar de revolução, a terceira revolução industrial, a revolução da microeletrônica. Esta é muito maior. Esta tem, de fato, características de revolução. Do microprocessador, do chip, eu ainda tenho bastante dúvidas. Né? Esta revolução ela tem potencial de ser uma revolução tão forte quanto a do século XIX. Será? Não sei. Por quê? Porque ela está alterando não só a forma como nós vivemos, mas como muitos neurocientistas têm falado, está alterando a forma como nós somos. E nós só estamos no começo do que a gente chama de inteligência artificial. A gente está falando do ChatGPT, que todo mundo fala, né? Ficou mais famoso. Mas imagina, o ChatGPT é desse tamanho ainda. A Google vai lançar o dele daqui a pouco. Pelo menos diz que vai lançar.
E quem controla? É um bom debate. Né? Quem controla? Quem controla a inteligência artificial? A gente que gosta de ficção científica, né, que começou a ler ficção científica lá com o Júlio Verne, e depois foi ler lá o Eu, o Robô, né, do Asimov, e vai lembrar de 2001, Odisseia do Espaço, né, que o computador, na verdade, ele era um quarteirão, porque ele era a válvula. Lembram disso? Né, o HAL. Nós estamos falando, de fato, de uma capacidade de processamento de informações que nós nunca sequer pensamos em imaginar que era possível. Até porque nós conhecemos muito pouco o nosso próprio cérebro, que é um outro problema. Eu acho que esse é um debate que a gente ainda vai falar muito dele, muito dele, porque ele vai trazer desafios bastante importantes. Só que com uma grande diferença do que nós chamamos de terceira revolução industrial, lá nos anos 70, 80 e 90. Aquela mudança tecnológica, ela substituía a mão. Se vocês lembrarem a fábrica, né, era a famosa entrada dos robôs dentro das fábricas. Claro que não era só isso, né, toda a reorganização da produção, mas o simbólico do ponto de vista tecnológico era o robô, das suas diferentes formas. O robô, a gente, enquanto homem, faz esse tipo de mudança dos nossos membros há muito tempo. Desde a carroça, da primeira alavanca e assim sucessivamente. A gente foi aperfeiçoando. Nós estamos falando pela primeira vez de uma tecnologia que começa a substituir o nosso trabalho intelectual, como alguns dizem, essa separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, que eu particularmente não gosto dela, mas, de certo modo, é como a gente comumente gosta de falar, ela é bastante importante. E ela é importante não só porque ela vai mexer na estrutura, mas porque ela vai mexer na estrutura de poderosos que normalmente vão reagir. Quando a gente mexe no trabalho manual e automatizou o trabalho manual, a gente estava tirando emprego da base da pirâmide. A inteligência artificial está tirando emprego do médico, do advogado, do contador, do jornalista, do analista bancário. Não estou falando do caixa, esse já aí saiu há 20 anos atrás. Estou falando do analista de crédito. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que textos são escritos por esta inteligência artificial. Nós não sabemos quais são, de fato, as consequências disso. Agora vai mudar. E vai mudar a forma como a gente produz. Quantos de nós aqui que passou pela academia em algum momento faz um bom debate, né, sobre o tal do plágio? O que é plágio, o que não é plágio? Bem, gente, agora essa discussão... Põe um professor na mesa com muita sinceridade, que tem a capacidade de saber se aquele texto foi ou não escrito por um aluno. Ou seja, muda a forma da gente aprender e muda a forma da gente ensinar. Então, é inevitável que aqui vai mudar o mundo do trabalho. E eu não estou aqui para dizer que vai mudar o mundo do trabalho para melhor. Porque, normalmente, o problema não está na tecnologia, mas está em quem se apropria da tecnologia e aumenta a taxa de opressão e de exploração de um grupo sobre o outro. E esse talvez seja o nosso maior desafio. A chamada luta de classes, que em muitos casos a gente ainda tem como referência a fábrica do século XIX, cada vez existe menos. Não é que ela não existe mais, mas cada vez existe menos. E cada vez mais as nossas estruturas sociais estão organizadas para um mundo tipicamente industrial do século XIX. E, além disso, a nossa forma de pensar, a nossa forma de organizar a crítica, os nossos conceitos foram organizados no final do século XIX e começo do século XX. Quando eu digo para vocês, sejam bem-vindos ao século XXI, é um convite. É um convite
a que nós possamos construir, sim, um século XXI melhor e mais justo do que foi o século XX, mas que para isso nós precisamos de novas formas de pensar, de organizar, de analisar novos conceitos, novas teorias, que não quer dizer que nós joguemos fora o que foi produzido antes, não é isso, mas que nos ajude a melhor compreender o mundo que está só começando. E que muitas das respostas sociais que foram criadas no século XIX, entre elas os sindicatos, a organização dos trabalhadores de fábrica industrial, eu diria que cada vez representa menos e cada vez vai representar menos ainda. E eu vou mostrar os números para vocês. Olhar para essas mudanças para nós é a nossa obrigação de luta. Por quê? Porque se a gente ficar ancorado nos paradigmas do século XX, muito provavelmente a gente estará fazendo uma avaliação equivocada e muito provavelmente construirá instrumentos de luta também equivocados. Agora, é óbvio, eu não estou aqui para dizer e para jogar a nossa história fora, muito pelo contrário. Por quê? Porque quando a gente fala de trabalho, no nosso caso específico no Brasil, e não só, mas na América Latina como um todo, nós temos um mercado de trabalho, um mundo do trabalho marcado pela extrema desigualdade e pela extrema exploração. Por quê? Porque não se compreende o mundo do trabalho no Brasil sem se discutir o trabalho escravo. Ele forjou o que nós compreendemos sobre o mundo do trabalho no Brasil, em todos os sentidos. Até o domingo, que é o que a gente folga, e que dá uma briga danada agora se o comércio abre ou não no domingo, está marcado por uma reorganização do mundo do trabalho para o mundo industrial, que precisava, de alguma forma, tentar superar os dilemas do trabalho escravo. E aí, quando a gente fala aqui, que a gente fala de precisa de o grande tema, né, do curso de vocês é o direito ao trabalho, ou o trabalho como direito, e aí vem depois a discussão, 2 pontos. Gosto de lembrar que nós estamos brigando pelo direito ao trabalho digno, o direito ao trabalho justo, o direito ao trabalho emancipado. Esse talvez seja o nosso maior objetivo, mas, ao mesmo tempo, a nossa maior dificuldade. Por quê? Porque boa parte das nossas lutas, calcadas no século XX, vão dizer que nós estamos lutando por mais empregos. E eu pergunto, quais empregos? E eu pergunto, qual trabalho? Nós estamos falando do emprego e do trabalho assalariado, subordinado, que está lá no Capital do Marx, explicado claramente, não precisamos explicar isso, né, o que é a exploração do trabalho assalariado, ou nós estamos fazendo um debate que nós queremos mudar, de fato, e compreender o trabalho enquanto algo para além do trabalho alienado. Agora, isso enquanto utopia. Enquanto realidade, o nosso dilema é que este trabalho outro que se aparece, ele não aparece só como trabalho não assalariado, mas ele aparece para nós como um trabalho sem direitos. E aí ainda se vende uma falsa liberdade, uma falsa não subordinação, que na prática só amplifica a subordinação do trabalho e amplifica a sua exploração. Esses são os nossos desafios, quando a gente pensa o século XXI e o mundo do trabalho. Nós precisamos buscar um trabalho que não seja aquele trabalho assalariado, tradicional, aquele trabalho que, de alguma forma, a gente historicamente chamou de trabalho alienado, mas o capital é muito mais eficiente hoje em esconder as suas formas de exploração. Para vocês, quando chamam de ESE, sempre querem ver números, né? Eu vou botar alguns para vocês. Pode passar o próximo. Gente, isso aqui é uma forma gráfica da gente entender o que é o mercado de trabalho brasileiro. E aí eu marco claramente. Num curso é importante marcar alguns momentos, né? Esse é um daqueles momentos. O mercado de trabalho brasileiro é marcado por
que a gente chama de heterogeneidade, ou seja, ele é muito diferente. Não dá para falar que o mercado de trabalho em São Paulo é igual ao mercado de trabalho no Rio Grande do Sul, que é igual ao mercado de trabalho no Recife. Eles são estruturalmente diferentes. Não dá para dizer que o mundo do trabalho da mulher é o mesmo mundo do trabalho do homem. E não dá para dizer que o mercado de trabalho do homem negro e da mulher negra é igual ao mercado de trabalho do homem branco. Não é. Ele é estruturalmente diferente. As fórmulas, as políticas que a gente pensa, normalmente se organizam a partir do mercado de trabalho do homem branco. Lida muito pouco com o debate sobre as duplas, triplas jornadas do trabalho feminino, e que na pandemia a gente aprendeu, ou se descobriu, que além de ser dupla a jornada, ela é simultânea. A mulher estava na pandemia, em casa, trabalhando para fora, para dentro, ao mesmo tempo agora. Algo que antes da pandemia a gente não imaginava nem que existia. E quando a gente vai olhar para o mundo do trabalhador negro, aí a diferença é gritante, 30%. Mas 30% nós estamos falando de salário, depois eu vou mostrar a renda. Mas se a gente falar de oportunidade, taxa de desemprego, etc., vocês vão ver que um grupo que foi marcado pelo trabalho escravo, de alguma forma manteve os seus níveis de superexploração desde então, que nunca foram de fato superados. Esse é um debate que nós precisamos enfrentar. Então, falar de mercado de trabalho brasileiro é falar de um mercado de trabalho extremamente desigual. É diferente um homem branco empreender, de uma mulher negra empreender, como se gosta muito de usar. Eu acho que essas são coisas para a gente demarcar. Mas olhando números, quantos somos, afinal de contas, no Brasil? Em idade ativa, nós somos 175 milhões. 175 milhões em idade ativa. Pô, mas você coloca aí gente com 14 anos. Sim, né? Não superamos o trabalho infantil. Nós ainda temos jovens e crianças, e jovens mais do que isso, que buscam trabalho e trabalham. Na força de trabalho propriamente dita, ou seja, que se inseriu no mercado de trabalho, ou já está trabalhando, ou está procurando emprego, nós temos 108 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Desses, nós temos 8,3 milhões de trabalhadores desocupados. E aí, relembrando, desocupados não é desempregado, porque emprego é uma parte só dos trabalhos. E desocupado também não é o forgado, que muitas vezes a gente usa como sinônimo. Desocupado é aquele que não consegue, de fato, uma ocupação que garanta a sua sustentação. Então, se eu tenho 8 milhões de desocupados, eu tenho 99 milhões de ocupados. Aí começam os nossos dilemas, entre outros, São, de fato, trabalhadores empregados, 68 milhões. 12 milhões desses 68 milhões são setor público. Aí nós temos 50 milhões de trabalhadores empregados no setor privado, dos quais só 37 milhões têm carteira assinada. Eu tenho 13,3 milhões de trabalhadores empregados para o setor privado, que são trabalhadores ilegais. Deveriam estar com carteira assinada e não têm a sua carteira assinada. E eu tenho 5,8, quase 6 milhões de trabalhadores, para dizer de trabalhadoras domésticas. Que aqui a grande maioria são mulheres, dos quais só 1,4 milhões têm carteira assinada. Vamos lembrar que fez 10 anos da PEC das domésticas. O Brasil é o país que mais tem trabalhadoras domésticas no mundo. E nós temos que fazer uma boa reflexão sobre isso.
Por quê? Porque é um trabalho tipicamente feminino, é um trabalho que foi herança da escravidão e é um trabalho que é extremamente desvalorizado. Tão desvalorizado que a Constituição de 88, que é a nossa Constituição cidadã, não deu os mesmos direitos para as trabalhadoras domésticas como os demais trabalhadores. Teve que passar quase 20 anos para ter uma PEC para a gente poder dar os mesmos direitos para as trabalhadoras domésticas. Trabalhadoras e trabalhadores. Esse é um dado para nós bastante importante. Para entender o nosso mercado de trabalho, nós temos que entender que nós temos um quantitativo muito grande de trabalhadoras domésticas, nós temos um quantitativo enorme de trabalhadores que deveriam ter os seus direitos regularizados e não têm, e nós temos um mundo aqui que, além disso, tem cerca de 25,5 milhões de trabalhadores por conta própria. E aí, a marca da desigualdade se dá de maneira efetiva. É muito diferente o conta própria branco, homem, do conta própria negro, mulher ainda. Muito diferente. Muito diferente. As famosas boleiras da novela, das 8, das 9 agora, como é que era? A dona do pedaço? É uma exceção da exceção da exceção. A maioria vende o almoço para comprar janta. E é isso que nós estamos falando aqui. Quando nós estamos falando dos conta própria, nós estamos falando do rapaz que, quando a gente for sair aqui, vai descer aqui a Monte Alegre e vai acabar encontrando com alguém vendendo alguma coisa para você. Se você for para o centro da cidade, então é uma festa. É disso que nós estamos falando quando a gente fala de conta própria. E nós temos 1,5 milhões de trabalhadores da agricultura familiar. Aí, nós temos cerca de 67 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Fora é fora, não trabalha e não procura emprego. Qual que é o nosso dilema? Nosso dilema é que 30 milhões desses 66 milhões são pessoas, brasileiros, que estão entre os 18 e os 60 anos. Ou seja, não são os aposentados, como muita gente imagina. E não são mais desempregados porque eles não procuram mais emprego. Bem, e aí? E aí que eu vou mostrar algumas coisas um pouquinho mais para frente, que este vai ser um debate que nós vamos ter que enfrentar. Porque a nossa população envelhece rapidamente. O nosso bônus demográfico, que era uma saída para a gente aumentar a nossa capacidade de crescer economicamente e desenvolver socialmente, está se reduzindo rapidamente. E nós simplesmente jogamos fora, de fato, por uma economia desorganizada, por uma economia desigual, muitos dos trabalhadores que deveriam e poderiam estar construindo um Brasil muito melhor e mais justo. Não é que eles estão desempregados, eles já nem estão mais no mercado. E esse é um debate grande e pior. Primeira entrevista que me ligaram para falar esse ano. Assim, dia 31 de dezembro para falar no dia 2. Você não quer falar com a gente sobre o impacto do Bolsa Família na não procura de trabalhador, de emprego por trabalhadores? Então, este será um debate que nós vamos enfrentar a hora que a taxa de desemprego começar a cair mais rapidamente. Já caiu bastante, nós saímos de 13, 14, chegamos a quase 15, estamos em 7,5. A hora que ela bater perto dos 5, você vai ver rapidinho que o maior problema nosso vai ser o Bolsa Família. Quando, na verdade, o Bolsa Família é a forma pelo qual, primeiro, a gente garante isso, minimamente segurança alimentar, uma quantidade enorme de pessoas. Primeiro. Segundo, que ele é, sim, um mecanismo de puxar um pouquinho a nossa renda. Porque, senão, as pessoas trabalham por um prato de comida, como a gente viu muito no interior desse nosso Brasil, e a gente vê toda hora quando se descobre espaços de trabalhadores escravos ou análogos à escravidão. Deixa eu mostrar a renda para vocês. Passa, por favor, a próxima, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando de valores. Gente, essa é a nossa renda no Brasil. A média da renda é 2.836.
mas em média tem aquela piada de sempre, né? Cabeça no forno, pé na geladeira. Média explica em partes o nosso problema. É uma média baixa, mas a nossa moda, ou seja, 50%, ganha abaixo de R$ 1.800. Nós estamos falando que metade da população brasileira ganha o equivalente a R$ 400 a mais do que o salário mínimo. Metade. E metade desta metade não chega ao salário mínimo. Na verdade, chega em torno de R$ 800. E 75% dos trabalhadores no Brasil ganham até R$ 3.000. Bem, gente, é claro que o desemprego, para quem está desempregado, eu sempre gosto de lembrar, ele é 100%. Mas hoje, e não só hoje no Brasil, os nossos maiores problemas não é a taxa de desemprego. Estruturalmente, o nosso maior problema é a renda. E pior, a nossa renda funciona assim. Quando cresce, a nossa renda não aumenta. A economia cresce, os salários continuam baixos. E quando entra em crise, ela cai. Esta renda, esta média aqui, ó, de 2.800, é a mesma renda de 2014. Nós temos uma renda que passou 10 anos, e na verdade ela caiu, e agora voltou um pouquinho para ser exatamente igual o que era no primeiro ano pós-golpe. É bom a gente entender um pouco o que foi o tal do golpe, né? Porque dá a impressão que é uma discussão política, contra o partido A, contra o partido B, contra o Zé, contra o Mané. Não. Era claramente um movimento que estancou um processo efetivo de crescimento da renda. Uma parca distribuição, pequenininha, né? Duas políticas, o Bolsa Família de um lado e a política de valorização do salário mínimo, que fez a renda melhorar um pouquinho. E rapidinho foram duas coisas que foram meio que cortados ao meio depois do golpe. Esta disputa é para nós a disputa. Por quê? Porque é a disputa da nossa produção, da nossa riqueza, que quem produz? Os trabalhadores. E que no Brasil, quem se apropria está bem longe de ser os trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, metade só do nosso PIB, metade do nosso PIB, vem de fato de salários. Os outros vêm de outras formas de geração, né, de reprodução da própria renda. Isso é muito importante para nós. A nossa disputa se dá, em grande medida, na disputa redistributiva, sobre várias formas. Então, isso aqui são os elementos para nós pensarmos no nosso país. Quando falar do mundo do trabalho no Brasil, é falar de um mercado de trabalho extremamente desigual e com renda bastante baixa. E isso nos amarra no nosso desenvolvimento. Então, a gente fala o tempo todo, nós somos a 9ª economia do ponto de vista do mundo, de novo, nós chegamos de novo ao 9º lugar, mas quando a gente vai para a nossa distribuição, nós estamos entre os 3 últimos países em distribuição de renda no mundo. Esse talvez seja um dos nossos grandes dilemas. Agora, vamos passar um pouquinho, para a gente falar um pouquinho, meu tempo está acabando, né? Você está contando aí. Daqui a pouco você levanta a mão aí, eu tenho muito tempo para falar. Rapidinho, para falar alguns números importantes do que eu estava falando para vocês. Quais são os dilemas? Aquela realidade brasileira, que é esta realidade que eu acabei de falar para vocês, vai ter que enfrentar essas transições. E essas transições poderiam nos levar para um mundo melhor, mas podem nos levar para um mundo muito pior. E eu acho que esse é o nosso debate. Segundo o dado da OIT, 1,2 bilhão de empregos, ou seja, 40% dos empregos globais diretamente depende de um ambiente saudável. Então, não é só uma discussão do mico-leão dourado lá da Floresta da Tijuca, como era nos anos 80, do século passado. Setores como agricultura, construção e turismo são muito vulneráveis às alterações climáticas. Só no Brasil, esses setores significam 18 milhões de trabalhadores. Quando a gente está falando de
cerca de 1,4 milhões de trabalhadores, de postos de trabalho, 42% do trabalho ativo mundial, estão processos que dependem fortemente de água. Só aqui, para a gente pegar um dado aqui da água, a área irrigada no Brasil, aí falando com o pessoal que veio da área rural, cresceu 48% em 10 anos. Ou seja, as nossas terras irrigadas aumentaram muito em pouco tempo. Essa é a disputa da água. Só que só 10% das propriedades no Brasil usam irrigação. Alguém tem dúvida de quem usa irrigação no Brasil e quem se apropria da água? É a pequena agricultura de sustentação? Então, é os La Selva lá, alguém lembrou ali da novela. É os pessoal da cana, né, da soja, do gado, do milho e das grandes extensões de terra que, de novo, estão marcando a nossa história, né? É engraçado, né? Eu falo do plantations, né? Os famosos grandes latifúndios, monocultores, exportadores. Gente do céu, isso a gente aprendeu lá na escola, né? Provavelmente na época da geografia, lá na quinta, sexta série do antigo ensino primário, hoje Fundi 1, Fundi 2, e, de certo modo, ainda é isso que domina em grande parte a nossa produção. Bem, é agro. Em 10 anos aumentou em 20% o número de estabelecimentos que utilizam agrotóxicos. Então, gente, a gente diz que o problema climático é um problema sério, mas a nossa forma de produzir no Brasil as principais riquezas que a gente usa para exportar, a gente está no caminho contrário. Só para lembrar, muitas vezes vocês vão ouvir muitos grandes agricultores dizendo assim, não, mas nós não desmatamos mais. O pessoal da cana fala muito isso, nós não desmatamos mais. Nós não precisamos mais desmatar. Nós só precisamos aumentar a produtividade da terra. Aumentando a produtividade da terra, a gente resolve o problema. Bem, é verdade. O problema é o seguinte, bebe muita água de um lado e de outro, eles vão empurrando, porque quem come a floresta não é a cana. A cana empurrou a soja empurrou o gado, e o gado come a floresta. É isso que nós estamos vendo. Se vocês andarem lá para aquela região do Mato Grosso do Sul, do La Selva, lá da novela, é uma região que era do Pantanal da outra novela, que era gado. Não é isso? Era gado, nos anos 90. Pantanal é a novela dos anos 90. Era gado. Hoje é soja. Para onde foi o gado do Pantanal lá da outra novela? Foi para a Amazônia. Daqui a pouco a gente vai fazer uma novela chamada Amazônia, e vai ter lá um latifundiário que cria gado. Vocês vão ver. Por quê? E acaba com a floresta. Porque a floresta é comida de baixo para cima, e normalmente com a expansão da área, não da área agrícola, mas da área de pastagem. Esse é um desafio nosso. E mais, impactos climáticos vão resultar em deslocamento de população. Desertificação da região sul do Brasil. Bem, a gente conhece o que é o êxodo rural no Brasil. A gente conhece o que é o nordestino fugindo da seca. Não sei se as pessoas sabem, todos aqui, em especial quem não é do Nordeste, nós tivemos áreas de exceção, nós tivemos campo de concentração no Nordeste, de sertanejos que fugiam na seca dos anos 30, 40 e 50. O que era isso? Tu fechava a passagem e não deixava o sertanejo sair do sertão para chegar na zona da mata. Montava as tendas dos caras e parecia refugiado lá do Oriente Médio. Nós já vivemos isso no Brasil. Por que nós estamos alertando? O processo de desertificação não é o semiárido nordestino. Pelo menos nós aprendemos a lidar com ele. Estamos aprendendo cada vez mais. Mas é um processo que vai se acentuar se a gente não reverter a questão climática. Esse é um debate que para nós interessa quando a gente fala mundo do trabalho. Pode passar a próxima para a gente, meu tempo está acabando. A outra questão, gente, é que nós temos que falar sobre a transição etária. É muito importante, eu fico muito feliz quando num curso desse eu vejo muitos jovens.
Há uns 10 anos atrás, a gente falaria ainda, mas aqui está faltando jovem, tem muito cabeça branca. É isso? Mas, gente, isso vai ser uma coisa cada vez mais comum. Por quê? Porque a nossa sociedade está envelhecendo rápido e a nossa capacidade de produzir novos seres humanos mais jovens está se diminuindo rápido. Nós hoje temos uma taxa de natalidade que não repõe a nossa própria população. O que é isso? Nós temos uma taxa de natalidade de menos de 2. Então, nasce menos do que morre. Só que a diferença é que agora, que bom, a gente não morre mais com 45 anos, a gente morre com 90. Isso muda muita coisa. Que bom. Agora, a nossa sociedade será certamente, está sendo cada vez mais, uma sociedade mais idosa, mais experiente, mais um monte de coisas. Agora, nós vamos ter que lidar com isso. Em números, só para vocês entenderem o que está acontecendo, saiu o censo agora de 2022, certo? A população acima dos 60 anos está cerca de quase 11%, 10,6%. Em 2010 era 7,5%. Tá? Então, faz a conta, 7,5 para 10,5, 4. Ok? Em 1980, era 3,5. Nós saímos de 3,5 para 7,5, 4, em 30 anos. E nós saímos de 7,5 para 10,5, quase 4 de novo, em 12 anos, porque o censo atrasou. Ou seja, a nossa velocidade de envelhecimento mudou muito. Tem o lado bom, que bom, nós vivemos mais. Agora, a nossa sociedade precisa lidar com isso. Não sei se vou falar aqui histórias do movimento sindical, mas o Sindicato dos Trabalhadores Municipais da cidade de São Paulo, sindicato importante, ele nasceu da luta das mães por creche. As mães crecheiras, as mães que brigavam por creche, depois na política pública viraram as chamadas PAGES, que depois viraram ADIs, que depois viraram professores de desenvolvimento infantil. Ao longo de 40 anos de luta. Elas brigavam por creche. Creche ainda é um problema no Brasil, mas cada vez menos. E cada vez mais nós vamos ter que aprender a lidar com a outra ponta da nossa idade. Qual que é o problema, gente? Um problema bem objetivo. Onde isso pega de maneira real? Eu vou mostrar os dados depois de jovens que não trabalham e nem estudam. Normalmente, as meninas, as mulheres, largam a escola e não conseguem ir para o mundo do trabalho, porque elas precisam ficar no que a gente chama de economia dos cuidados. Até agora, os cuidados eram filhos, irmãos mais novos. Cada vez mais aumenta o número de cuidado de pais e avós. Isso muda a forma como a gente olha a nossa sociedade. Debate da Previdência. Gente, o debate da Previdência não faz o menor sentido. Por quê? Porque nós vamos ter que garantir minimamente sobrevida financeira para as pessoas mais idosas, que vão ser cada vez maiores, e sim, a Previdência irá custar cada vez mais. A não ser que a gente queira que eles morram. Né? Eles não, né? Nós. Porque não são os ricos que morrem, né? Quem morre são nós. Esse é um debate que nós temos que fazer. Em vários sentidos. É sobre a Previdência? É. Mas é também sobre o mercado de trabalho. Se vocês forem para o Japão, para o Canadá, para alguns países da Europa, vocês vão ver que o trabalhador do McDonald's, bem, agora é tudo máquina, né? Agora é um computador, mas enfim, o trabalhador do McDonald's não era mais o jovem, ele era um idoso. Ele era um idoso, que ganha um salário mínimo e precisa complementar a renda com algum tipo de trabalho. Nós vamos ter que lidar com isso, gente. A saída e a permanência no mundo do trabalho ficará maior. Só que o ritmo, a jornada, as capacidades da gente que tem 60, 70 anos de manter o ritmo de trabalho é outra de quem tem 20. Certo?
Então, para não falar de medicina, para não falar de médico, para não falar de educação ao longo da vida. Está lá em Jomtien, na discussão lá da conferência de Jomtien, lá nos anos 90. Do século passado, já se discutia que nós precisamos preparar uma educação, que é uma educação para todos ao longo da vida, como este curso aqui. Só que o longo da vida está cada vez ficando mais longo. E o sistema educacional brasileiro pensa na criança. E não estou dizendo que não tenha que pensar, claro que nós temos que pensar na criança, só que a nossa educação está alongando e nós vamos precisar que novas pessoas voltem à escola, não só por uma questão do mundo do trabalho, de conseguir emprego, da chamada empregabilidade, mas também por manter a sociabilidade, por adquirir conhecimentos novos, se reintegrar ao mundo que se transforma muito rapidamente. Esse negócio aqui, gente, cadê? Está aqui. Esse negocinho aqui, ó, é um dilema. Hoje você, sei lá, vamos pegar uma coisa bem simples. Você vai ter que pagar agora, janeiro. Janeiro começa a pagar IPVA, licenciamento de carro, não é isso? Como é que a gente faz? Vai no banco, vai não, né? Entra no celular e paga lá o licenciamento do carro. Se você não sabe usar esse negócio aqui, o despachante cobra R$300. E aí? Então, quando a gente está falando de educação ao longo da vida, significa também uma educação para a cidadania, para adquirir os direitos, para saber o que está acontecendo. Este vai ser um debate fundamental na nossa sociedade, não lá na frente, agora. Passa o próximo, que meu tempo, ela já levantou a plaquinha ali. Passa o próximo. Este é o outro debate, rapidinho, depois a gente volta, não tem problema. Aqui, primeiro, nós precisamos acabar com essa balela de nem-nem. Isso é uma forma simplesmente de jogar a culpa na pessoa, no jovem. Nós precisamos resolver essa transição. Como é que o sujeito sai da escola e vai para o trabalho? A discussão da reforma do ensino médio aí estava pegando fogo. Não vou nem entrar nela, porque aí eu tenho 1 minuto, né? Mas só para lembrar, gente, de novo, né? Como eu não sou um cara que acredita na Terra plana, eu vou ver, né, o que está acontecendo. Aí você pergunta para as pessoas, por que tu não estuda nem trabalha, moleque? Aí você vai ver. Quando você vai olhar, a grande maioria dos meninos não estudam e não trabalham porque eles buscam trabalho. Eles largam a escola para buscar trabalho. Tanto é que quanto menor a taxa de desemprego do chefe ou da chefe de família, menor o abandono escolar. Isso é um dado. Isso é dado, isso é estatística. No caso das meninas, a maior parte delas abandona porque ela precisa cuidar dos afazeres domésticos ou de algum membro da família. Então, gente, essa história, que os meninos e as meninas, os jovens não querem trabalhar, está bem longe de uma discussão real. E o pior é que, se vocês olharem os números, na população preta e parda, é maior. E aí eu vou dar um dado complicado para nós, que nós soltamos há 1 mês atrás. Nós brigamos pra caramba por cota nas universidades, não foi? Então, 65% dos jovens pretos que saem das universidades não conseguem trabalho de nível superior. Vão continuar trabalhando de atendente de comércio, abastecedor de linha de fábrica e serviços de baixa qualificação. Em compensação, mais de 70% dos homens brancos que se formam nas universidades estão em empregos de nível superior. As cotas nas universidades foram fundamentais e são fundamentais para a gente começar a corrigir uma parte da nossa desigualdade, mas só elas não resolvem. Nós precisamos avançar neste debate, que aí sim significa enfrentar o debate do mercado de trabalho brasileiro. A lei da igualdade de gênero, que saiu agora, ela é fundamental porque ela começa a querer enfrentar esse negócio. E nós temos que fazer um debate muito sério sobre a igualdade racial no mercado de trabalho. Não é possível um homem branco e um homem negro, que estão com a mesma formação e vão disputar a mesma vaga, o homem branco tem prioridade.
E aí, gente, a briga é dura, porque todo mundo que perde privilégio reage. Por que vocês acham que está aumentando tanto o feminicídio, além da subnotificação, mas não é só a subnotificação no caso das mulheres? Passa a próxima, que meu tempo já acabou, eu sei que já acabou. Passa a próxima e a última, prometo que vou falar rapidinho. Bem, aqui eu já falei, não vou nem entrar. Pode passar a próxima, a última. Aí, gente, para dizer que não falei das flores, a disputa de 2014 é a nossa disputa do fundo público, a disputa tributária. Ou nós vamos fazer esse diacho dessa disputa, ou nós falamos, mas mudar a gente muda muito pouco. A reforma tributária que foi aprovada é importante? Fundamental, só que ela só simplifica. Ela não muda a desigualdade tributária que nós temos. A disputa se dará este ano, na reorganização do imposto de renda e na discussão da desoneração da folha, que vocês já viram agora, acabaram de derrubar o veto do presidente, essa confusão toda, a Globo fala disso trocentas horas, o tempo todo disso. Por quê? Por quê? Porque a disputa é a disputa do fundo público. O Brasil tem um PIB de um pouco mais de 10 trilhões e nós temos um orçamento em torno de 5,5 trilhões. O nosso orçamento desses 5,5, na verdade, 3 não existe, porque é só rolar dívida, e nós gastamos, só para vocês saberem, nós gastamos com juros da dívida 17% do nosso orçamento. Isso, gente, é mais do que saúde, educação e assistência social juntos. Juntos. Nós só não gastamos mais da dívida no caso da Previdência Social. Só de desonerações e isenções tributárias, o Brasil deixa de arrecadar R$500 bilhão. De novo, que é mais da metade do gasto de toda a Previdência Social, e eles querem ampliar a desoneração da folha, quer desonerar Previdência. Para quê? Para fazer uma outra reforma da Previdência daqui a pouco. Porque em 2019 diziam que tinha que fazer a reforma da Previdência, diminuir a aposentadoria e ficar mais difícil de se aposentar, porque a Previdência não tinha dinheiro. E agora a gente discute que nós temos que tirar dinheiro da Previdência para pôr na mão das empresas. Faz sentido? Esse é o debate. E esse será o grande debate de 2024. Se for aprovada uma desoneração da folha sem garantir recursos previdenciários, sem substituição da onde virá o dinheiro da Previdência, nós estamos falando de uma reforma previdenciária, de novo, em menos de 10 anos, que vai impactar quem? Os mais pobres, as mulheres e, em grande medida, os mais idosos. Vamos lembrar que os servidores públicos, por exemplo, tiveram uma tungada de 14% no seu salário só com a reforma da Previdência. Só para lembrar algumas coisas do que foi acontecendo. Então, gente, eu estou só para dizer isso aqui de novo, também dá para falar 4 horas sobre isso aqui, mas só para a gente ter uma ideia das grandes disputas que nós estamos falando. Aí, para encerrar minha fala, me chamaram para falar sobre o mundo do trabalho e as suas transformações. Mas não existe trabalho sem o ser humano. Aquilo que nos faz seres humanos não é só o nosso código de DNA. O trabalho e a educação são partes fundamentais daquilo que nos faz seres humanos. E por que a disputa do trabalho e a disputa pela educação é, em grande medida, a disputa pela nossa humanização? Lembrando Paulo Freire aqui nessa casa. Quando a gente está falando de trabalho digno, de romper minimamente com o trabalho subordinado, o trabalho alienado, nós estamos falando em recuperar parte da nossa humanidade que foi roubada, que foi expropriada, nos termos mais marxistas. Que nós vendemos para o mundo do trabalho, para este mercado do trabalho, é, de certo modo, vender parte da nossa humanidade nesse processo. Recuperar essa humanidade talvez seja a nossa grande utopia. E aí, lembrando do professor Paul Singer, eu acredito que é possível que a gente construa uma outra economia, que não seja esta economia,
mas que seja uma economia que, de alguma forma, construa um mercado de trabalho que nós chamemos de mais solidário, e uma economia solidária e uma economia da reumanização. Esse talvez seja, de alguma forma, tentando responder quais sejam as nossas perspectivas, eu prefiro falar quais são as nossas lutas. As nossas lutas do ponto de vista do trabalho, essa sim é a mesma lá do século XIX, que organizou os movimentos sindicais e toda a luta operária, é a mesma do século XX, que organizou os partidos comunistas, e será a mesma do século XXI, que é a busca da nossa reumanização. Recuperar aquilo que nos faz seres humanos de volta, para que nós possamos realizar a nossa humanidade plenamente, que é produzir e reproduzir um mundo para a melhor vida de todos nós. E que a gente possa fazer, não um céu, não sabemos onde, mas um céu aqui na Terra. Obrigado, gente, e estamos à disposição aí para bater papo. Sonhos vão ressuscitar, operários se unem pra lutar, por teus filhos vai continuar.